Vazamento químico em Joinville deixa a cidade inteira sem água. Mark Zuckerberg constrói um bunker de mais de $1 bilhão. Incêndio florestal no Chile deixa centenas de vítimas. O que está acontecendo no mundo? Vamos descobrir hoje no Boletim Sobrevivencialista. Olá, sobrevivencialista, eu sou o Júlio e mais uma vez estamos aqui para entender quais são as notícias que você, preparador, sobrevivencialista, precisa estar atento para entender quais lições ou até mesmo precauções você pode tomar. Devo lembrar que o boletim não é focado em trazer notícias urgentes, e sim as notícias importantes. Por isso, eu separei aqui alguns tópicos das notícias mais importantes das últimas semanas para que juntos possamos ler as notícias e depois comentar sobre elas. Devo lembrar que o boletim agora só é possível porque temos o oferecimento da Morgantes Metais. Se você não conhece, a Morgantes Metais negocia diferentes tipos de metais preciosos e joias também. Nesse momento eles lançaram uma linha muito legal de moedas de prata que são com várias estampas diferentes e também são personalizáveis. Então, se você busca procurar uma reserva de valor em metais preciosos, tenho certeza absoluta de que a Morgantes Metais vai te ajudar. Eles estão garantindo que a gente continue esse boletim para você. Então, se você puder mostrar um pouco de amor para eles, acesse o site aqui embaixo ou até mesmo o Instagram. Vai lá, segue os caras para ficar ligado nas promoções também que acontecem com bastante frequência. Dito isso, vamos começar as nossas notícias. Vamos começar pela primeira. Vazamento químico causa problemas no abastecimento de Joinville. Mais de 500 mil de pessoas ficaram sem água na cidade em Santa Catarina depois que um caminhão que transportava produto químico se envolveu em um acidente e tombou. O produto químico escorreu em um dos rios que abastece a maior cidade, a mais populosa de Santa Catarina. O vazamento foi de ácido sulfônico, um produto usado na fabricação de detergentes de louça. Apesar de não ser tóxico, a companhia de abastecimento fechou a captação antes do produto alcançar a estação de tratamento, que abastece 33 dos 43 bairros da cidade. Logo aqui eu quero fazer uma pausa e lembrar uma coisa importante para você. Perceba que um único rio, com uma única estação de tratamento, é responsável por grande parte do abastecimento de água de uma cidade muito populosa. Isso já evidencia o quanto a nossa infraestrutura, que a gente considera ser tão sólida, na verdade depende de pequenos pontos, que quando um ponto falha, grande parte do sistema começa a entrar em colapso. Continuando, obviamente não para por aí. Quando a notícia ganhou os meios de comunicação e as redes sociais, muitos moradores correram para os supermercados para comprar água, formando filas extensas e esvaziando prateleiras. A prefeitura de Joinville decretou situação de emergência e implementou um plano de contingência para abastecer 10 hospitais da cidade com caminhões-pipa. Perceba que quando a situação começa a falhar, o instinto natural humano é pegar o que pode para não passar por problemas. O risco de viver em uma sociedade não preparada é que o seu vizinho vai te dar trabalho. Isso significa que se todos nós fôssemos preparadores, se nós tivéssemos uma cultura de preparação que vai desde os caras mais aprofundados até o cidadão comum, nós não teríamos esse problema. Se todos nós tivéssemos sistemas de captação de água, estocagem, tanto de alimentos como de água potável, ninguém precisa correr ao mercado e tudo funcionaria naturalmente. Esse é o preço de viver em um mundo não preparado. Você vai ter como maior ameaça os seus vizinhos preguiçosos que não se prepararam a tempo. Próxima notícia. O que se sabe sobre o complexo gigantesco com bunker de Mark Zuckerberg no Havaí? Muitos de vocês encaminharam essa notícia para mim para que eu pudesse falar sobre ela. Afinal, se um multimilionário ou multibilionário está fazendo um bunker, a pergunta é por quê? Vamos entender o que está escrito aqui. Na ilha de Kauai, Havaí, um muro de aproximadamente 1,80 m de altura se destaca à beira de uma rodovia conhecida pela tranquilidade. O local, atualmente vigiado por seguranças, é o centro de um projeto enigmático de Mark Zuckerberg, que parece estar em busca de uma fortaleza. Conforme relatado pela publicação americana Wired, a propriedade adquirida pelo magnata tem 566 mil metros quadrados e inclui um abrigo subterrâneo de 1.524 metros quadrados. Estima-se que o valor total do investimento gira em torno de 1,3 bilhões de reais, categorizando-o como uma das propriedades mais valorizadas do mercado mundial de imóveis. Dentro dos limites da propriedade, a movimentação é intensa. Caminhonetes transportam materiais e trabalhadores entram e saem diariamente. Segundo documentos obtidos pela Wired, a construção contará com mais 12 edifícios, incluindo mais de 30 quartos e banheiros. Um aspecto em destaque é a aquisição de uma porta resistente a explosões, revelando a prioridade dada à segurança e aspecto de bunker que o projeto possui.
Entre as instalações previstas há uma academia, piscina, sauna, banheira de hidromassagem, quadra de tênis, além de casas adicionais destinadas a hóspedes. As duas principais mansões, comparáveis a uma área de um campo de futebol, apresentarão múltiplos elevadores, escritórios e uma cozinha industrial. Curiosamente, estas serão interligadas por um túnel que conduz ao abrigo subterrâneo, equipado com área de estar e uma escotilha de fuga, sob constante vigilância de câmeras. A grande questão aqui nós podemos seguir por duas ramificações diferentes. Veja, é natural que um indivíduo que tem muito dinheiro sabe ganhar dinheiro, então nós podemos, quem sabe, assumir que Mark Zuckerberg vê esse mercado de paranoia como um mercado muito lucrativo, e talvez ele tenha decidido construir um complexo de bunker para ganhar dinheiro com isso. Essa é a primeira via. A segunda via é de que talvez, por ser um indivíduo que está ligado a altos poderes e alto fluxo de dinheiro, ele tenha acesso a informações privilegiadas que dizem a ele que talvez seja o momento de ele se tornar mais preparado. Nós nunca vamos saber qual das duas questões é a verdadeira. Fato é que, parece-me que há uma movimentação de muitos multimilionários e bilionários para comprarem vastidões de terra, especialmente de mata preservada, e também a construção de abrigos subterrâneos. Naturalmente, todos esses indivíduos estão prevendo que potencialmente passaremos por dificuldades. Será um apocalipse, uma terceira guerra mundial, uma crise econômica? Nós, meros mortais, somos incapazes de saber. O fato é que há uma movimentação, e nós ainda não temos como afirmar com certeza o que está acontecendo, mas precisamos estar atentos a isso. Homem morre após cair de penhasco de 30 metros em uma trilha no Rio Grande do Sul. Um homem morreu após cair desse penhasco enquanto fazia uma trilha em Sapiranga, no Rio Grande do Sul. De acordo com as autoridades, quando ele foi encontrado já estava sem vida. O caso aconteceu no sábado, dia 3. O Corpo de Bombeiros informou que ele e mais 3 pessoas estavam em uma área de mata e de difícil acesso da cidade. Em busca de uma cachoeira, ele tentou fazer um caminho diferente. Após notarem a demora, o grupo foi procurá-lo. A Polícia Civil aguarda o laudo pericial para confirmar a causa da morte. Eu coloquei essa notícia aqui como um lembrete para você. Tem muita gente que quando começa a gostar da ideia de ir pro mato, de acampar, de fazer vídeos de sobrevivência, por exemplo, podem acabar se empolgando mais do que o necessário. Lembre-se que estar em um ambiente selvagem implica em você estar constantemente com a sua vida em risco. Talvez um indivíduo como esse ficou tomado pela vontade de explorar e acabou se colocando numa situação de risco totalmente desnecessária. Então lembrem-se, mais do que nós explorarmos a mata, nós temos que voltar vivos dela. Tome cuidado para você não cometer um erro como esse aqui. Que uma história como essa, que obviamente eu fiz questão de ocultar o nome do indivíduo, sirva como uma lição para você. Quando você for acampar, quando você for fazer uma trilha, cuidado com riscos desnecessários. Cuidado até mesmo de chegar na borda de cachoeiras para tirar uma foto. Cuidado quando você sai da trilha demarcada para encontrar um atalho. Nunca se sabe o que espera atrás da próxima raiz, atrás da próxima árvore. Então, fiquem ligados. A mata não é um shopping onde você pode ser perdoado se você tropeça. Sobe para 122 o número de mortos em incêndios florestais no Chile. Veja só, equipes de resgate continuam trabalhando no combate às chamas. O presidente Gabriel Boric afirmou que o país enfrenta uma tragédia de grande magnitude. Este é o pior desastre natural do Chile desde 2010, quando um terremoto deixou cerca de 500 mortos. Os incêndios florestais ganharam força no Chile na sexta-feira, dia 2. As regiões de Viña del Mar e Valparaíso, que são destinos turísticos procurados, estão entre as áreas mais atingidas. Os ventos fortes dificultaram o combate às chamas e pioraram a situação, fazendo com que o fogo se alastrasse e destruísse bairros inteiros. De acordo com o Ministério do Interior, cerca de 14 mil casas foram danificadas pelos incêndios somente nas áreas de Viña del Mar e Quilpué. Diante da situação de emergência, o governo resolveu implementar um toque de recolher a partir das 21 horas nas regiões mais atingidas. Além disso, militares foram convocados para ajudar os bombeiros nos combates às chamas. Abre aspas, estamos juntos, todos nós, lutando contra a emergência. A prioridade é salvar vidas, disse o presidente Boric. Esses incêndios, inclusive recentemente nas notícias que saíram antes da nossa gravação aqui, aparenta haver uma certa suspeita de que os incêndios possam ter sido de origem criminosa, com vários focos sendo acendidos ao mesmo tempo. Ainda não há confirmação dessa potencial acusação, mas isso transforma a situação em algo muito mais sério. Estamos falando aqui de incêndios que destruíram 14 mil casas, não é mesmo? Além disso, para piorar a situação, o país está enfrentando uma estiagem, uma das piores estiagens desde os últimos 15 anos. Ou seja,
não chove o suficiente, as árvores estão em esgotamento hídrico, logo as plantas incendeiam-se muito facilmente e aí a fórmula para o desastre está feita. A realidade de combater o incêndio florestal em zonas residenciais não pertence ao Brasil, por sorte, mas isso é muito presente ainda nos países do hemisfério norte. No entanto, é importante tirar lições a partir daí. Sempre que você for planejar construir o seu sítio, a sua propriedade onde há uma certa mata verde à sua volta, lembre-se de manter uma zona de segurança, distanciando o seu imóvel dos diferentes ambientes ali que podem sofrer com um incêndio inesperado. A gente nunca sabe. Veja então que esses são os principais tópicos desses últimos 15 dias que você precisa saber. Sim, muitas outras coisas acontecem no mundo, mas nós separamos algumas pequenas notícias que podem causar reflexões e aprendizagens para que juntos possamos ficar mais preparados. O nosso boletim agora se tornou quinzenal. Isso significa que a cada 15 dias nós estaremos aqui com mais uma edição para você. Lembre-se que esse boletim é oferecido pela Morgantes Metais, então fique à vontade para conferir o link na descrição e, obviamente, agradecer a eles pela presença deles aqui no Sobrevivencialismo, que viabiliza que nós possamos estar aqui compartilhando informações com você. Se você discorda do que eu falei, se você tem opiniões diferentes, se você tem notícias que foram importantes e nós não colocamos nessa edição, coloque nos comentários abaixo que eu estou muito curioso para saber também. No mais, nós vamos ficando por aqui. Eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado.